Começando agora mais um Se Liga Paraná, o seu resumo de notícias do estado do Paraná, para começar o dia por dentro de tudo. Hoje, segunda-feira, 9 de junho de 2025, a gente vai dar aquela geral no que rolou no fim de semana pelo estado. Teve um pouco de tudo, viu? Visita internacional, eventos bacanas, Uhum. mas também uns BOs sérios na segurança e novidades importantes lá do campo. Isso aí, foi um fim de semana com muitas caras, né? De Maringá, Curitiba, passando por Londrina, Cascavel, Foz. Campo Mourão, Francisco Beltrão, Ponta Grossa. Exato, um panorama bem variado. Vamos tentar conectar os pontos e ver o que ficou de mais relevante em segurança, desenvolvimento, cultura e também, claro, nos desafios do agronegócio. Bom, então, começando pela parte mais complicada, a segurança pública. O fim de semana foi tenso, em alguns lugares, né? Foi sim. E Maringá, por exemplo, teve um caso bem preocupante, um homem baleado em casa e a suspeita de briga de família, sabe? Nossa, que situação. E em Cascavel, hein? Ali a coisa foi pesada mesmo. Pesadíssima. Uma criança pequena encontrada sem vida, com sinais de possível agressão. E teve outra ocorrência com um feto descoberto, bem triste. Muito triste. E não parou por aí em Cascavel, né? Não mesmo. A cidade também registrou apreensões de celulares, motos adulteradas, teve um acidente fatal na BR-369, ataque de cachorro, motorista embriagado, enfim, bastante ocorrência por lá. E essa tensão, infelizmente, não ficou só em Cascavel. Tivemos acidentes de trânsito com mortes também perto de Londrina, ali em Cianorte e Cambé. Sério? Mais acidentes fatais? Sim. E em Curitiba, um caso que chocou bastante. Uma filha que teria atacado a própria mãe e depois incendiado a casa. Meu Deus. São situações que, assim, mostram como a segurança e as questões sociais ainda são desafios enormes, né? Tanto nas cidades quanto nas nossas estradas. Com certeza. Mas olha, nem só de notícia ruim viveu o Paraná no finde. Vamos falar de coisa boa também. Ainda bem. Vamos lá. Em Maringá, teve um evento super chique, né? A princesa Kakô do Japão visitou a cidade, no domingo. Ah, eu vi, celebrando os 130 anos de relações diplomáticas Brasil-Japão. Bem legal. Muito legal mesmo. E para quem correu a prova rústica Tiradentes, hoje já começa a troca de medalhas lá em Maringá também. Bacana. E em Foz, a Fartal, né? Agitando a cidade. Sim, a Fartal tá a todo vapor. Inclusive com um bloqueio na Avenida Paraná para montar a estrutura do desfile de amanhã. E olha que ideia interessante. Teve até vacinação contra a gripe durante o evento. Que ótimo. Aproveitar o movimento para cuidar da saúde. E falando em boas ações, tiveram outras iniciativas comunitárias, né? Tiveram sim. Lá em Campo Mourão, o pessoal do Rotary deu uma força para a criançada, sabe? Entregaram óculos para estudantes. Poxa, que bacana. Ação importante. E a sorte sorriu por lá também. O morador levou quase R$ 90.000 na Mega Sena. Opa, sortudo. E teve bolão premiado em Ponta Grossa também, né? Isso, teve sim. E no esporte, o time de futsal de Campo Mourão, mandou bem. Venceu e subiu na tabela da Liga Nacional. Boa. E em Curitiba, o projeto Sopão Curitiba completou 7 anos, né? Um trabalho essencial. Essencial. 7 anos ajudando muita gente. E a prefeitura por lá também continua firme nos mutirões contra a dengue. Não pode baixar a guarda. De jeito nenhum. Bom, mudando um pouco de assunto, indo para o desenvolvimento. Sim. Francisco Beltrão está avançando bem na recuperação das estradas rurais. Mais de 200 quilômetros arrumados em 5 meses. Isso faz uma diferença enorme para o pessoal do interior. Imagina. Essencial mesmo. E falando em interior e campo, tem uma notícia muito importante para o nosso agronegócio, né? Tem sim, muito relevante. O Paraná liderou a expansão da conectividade rural no último ano. Olha aí. Foi um salto de quase 10 pontos percentuais na cobertura de internet no campo. Parece que um programa do governo estadual ajudou bastante nisso. Nossa, que avanço. Internet no campo hoje é fundamental, né? Para tudo. Fundamental. Mas, assim, nem tudo são flores no campo, né? O clima continua sendo um desafio grande. Ah, sim. Sempre complicado. Os relatórios do IDR Paraná mostram que a produtividade da soja e do milho está variando bastante. E o café, coitado, sofreu com a irregularidade das chuvas e o calorão recente. Judiado, né? Pois é.
E para completar o quadro de desafios no campo, a questão fundiária voltou a gerar tensão. Tivemos invasões de propriedades rurais em Quedas do Iguaçu e Umuarama agora no fim de semana. Sério? Invasões de novo? Sim, o sistema FAEP, que representa os produtores, condenou os atos, falou em descaso e está pedindo mais ações para garantir a segurança jurídica no campo. Uma situação delicada. Com certeza. E para a gente fechar o nosso giro, lá em Curitiba, outros assuntos também deram o que falar, né? Uhum. Teve manifestação por moradia no Tatuquara, o pessoal se mobilizando por direitos, uma licitação grande do governo do estado foi mantida, apesar de algumas contestações. Licitações sempre geram debate, né? Pois é. E a questão da água. O nível baixo dos reservatórios continua sendo um ponto de atenção, preocupando todo mundo. Verdade. E teve aquela questão do Hospital Vita também, né? O leilão acabou sendo suspenso. Isso, suspenso. Vários assuntos importantes na capital. Pois é, um fim de semana que realmente mostrou a cara do Paraná, né? Bem diverso, cheio de desafios, mas também com avanços importantes. Da cidade grande até lá na roça. Cada notícia dessas mexe com a vida de muita gente. É isso aí! Um resumo bem completo do nosso fim de semana. Valeu demais pela companhia nesse nosso giro de notícias. Valeu! A gente encerra por aqui, mas amanhã cedinho tem mais Se Liga Paraná para atualizar sobre tudo o que está acontecendo no estado. Esperamos vocês. Até lá!